Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula de história de número 8. Videoaula de história de número 8 para os alunos do 9º ano do Colégio Santa Rita, tá bom? Nós vamos continuar hoje a nossa videoaula falando basicamente do que a gente terminou na aula passada, falando sobre o nazismo. Vamos dar uma breve recapitulada no nazismo, depois nós vamos corrigir, né, fazer umas questõezinhas básicas, tá bom? Um joguinho rápido, elaborei aqui 5 questões, tá? Sobre nazismo e fascismo. A gente vai responder essas questões simples, questões básicas, para dar uma melhorada aí na captação do conteúdo por parte de vocês, tá bom? Antes de começar a aula, né, queria desejar a todos uma boa leitura, boas videoaulas, tá bom? O que eu quero repassar para todos vocês são vibrações positivas, tá? Para que a gente juntos consigamos vencer esse problema, né? Essa pandemia, que é um problema de saúde mundial, tá? E eu estou com muita saudade de vocês, querendo que o mais rápido possível tudo isso acabe, para que a gente volte para a sala de aula, para que a gente volte para as nossas aulas, para a nossa rotina, e que tudo no final dê certo, tá bom? Que depender de mim, eu estou aqui para ajudá-los, tá? Para estar junto com vocês, seja de qualquer forma, ajudando, resolução de exercício, mandando slide, fazendo com que o aprendizado de vocês ele se multiplique, né? Mais ainda, tá bom? A nossa intenção, não só minha, mas da escola, é facilitar a vida de vocês, tá bom? Continuando o que foi falado na aula passada, tá? O que ficou explícito com relação ao nazismo. Primeiro nós falamos do fascismo, depois nós falamos do nazismo, um regime, né, totalitário implantado na Alemanha, no início da década de 30, tá? Esse regime ele vai perdurar de 34 a 1945 até o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Encabeçado por um cidadão chamado Adolf Hitler, tá? Adolf Hitler, que tinha como principais características o pan-germanismo, a união de todos os povos germânicos, a ideia da questão da soberania da raça ariana, da raça pura. Inclusive, eu até falei para vocês na aula passada que Hitler ele era um cara tão doido, tão anormal, que ele fazia com que as pessoas se relacionassem entre si, né? Pai com filha, primo com prima, tio com sobrinha, aquela coisa toda, para o sangue puro alemão não saísse dali, da Alemanha, não se misturasse com outros sangues. E aí, onde se cria toda aquela discussão sobre a perseguição aos judeus. Muitos vão dizer, ele vai perseguir o judeu por uma questão religiosa. A questão ela vai ser única e exclusivamente social e econômica. Por quê? Porque o judeu era um tipo de povo que eles guardavam todo o dinheirinho que eles tinham para que um dia, caso acontecesse deles retornarem para a terra prometida lá de Abraão, lá 2000 a.C., 3000 a.C., quando eles voltassem para essa terra prometida, eles tivessem condições financeiras de morar naquele local. Por isso que os judeus tinham muito dinheiro. E a ideia de Hitler era, quem tem dinheiro, quem está com dinheiro num período total de crise, né? Nós vamos atrás desse pessoal aí, tomar o dinheiro deles e dizer que a Alemanha
estava afundada na lama por causa desse pessoal aí. Nós vamos acusá-lo, isso é o que Hitler fez, tá? Aí, depois, o que Hitler faz? Com a ideia do antissemitismo, ele começa a pregar uma perseguição gigantesca aos judeus. Os judeus, eles eram satirizados, humilhados, né? Eles gostavam muito de fazer pinturas, charges, pinturas bem, como é que eu posso dizer, bem críticas, bem horríveis sobre os judeus. Eles pintavam os judeus com os beiços grandes, né, com os olhos arregalados. Eles pegavam as particularidades físicas dos judeus e transformavam em caricaturas horrendas, coisas bem feias, bem horríveis, né, no caso, tá? E isso vai se espalhar por toda a Alemanha. Crianças nas escolas vão sofrer, exército não vai permitir, uma série de repartições dentro da Alemanha vão rechaçar os judeus. E outra, quem escondesse um judeu em casa, quem ajudasse um judeu a fazer alguma coisa, seria punido, né, preso, teria seus bens confiscados, enfim. Quem assistiu o filme A Menina que Roubava Livros pôde perceber isso quando lá no filme a família da Liesel, né, que era a menininha lá do filme, eles esconderam o Max, né, que era um judeu, e aí passaram por maus bocados, não foram descobertos, mas passaram por maus bocados pelo fato de esconder ele lá na residência deles, tá bom? Eu parei de falar quando a gente falou sobre os meios de propagação das ideias de Hitler. Jornais, comícios, manifestações. Eu falei sobre a Olimpíada de 1936, inclusive tem até uma questão falando sobre isso. Eu vou comentar uma questão com vocês. A ideia de Hitler ser bonzinho, de abraçar crianças, de ter toda uma como é que eu posso dizer? Uma bondade, uma benevolência na imagem que era repassada pelo mundo afora, tá? Mas na realidade não era bem assim. O Hitler, um dado curioso, o Hitler ele contou com o apoio de muitos empresários do período da Alemanha nazista. Muitos empresários riquíssimos, tá? Interessados em ampliar o poder de suas empresas. Por isso que muitos judeus foram aniquilados, porque tinha muito judeu empresário. E aí, a gente sabe que muitas empresas geram concorrência. E o judeu ele era muito bom de papo, muito bom de negócio. E aí, esses empresários alemães patrocinaram Hitler, indiretamente, lógico, patrocinaram o nazismo. E aí, muitos desses outros empresários judeus tiveram seus bens confiscados, e esses empresários alemães aumentaram seu poder. Uma empresa alemã que praticamente aumentou muito seu poderio, muita sua estrutura de poder, que a gente pode citar aqui, foi a Bayer, tá? A Bayer, que era uma empresa que hoje produz Baygon, né? A Bayer, como que a Bayer, além de patrocinar financeiramente, o que a Bayer produziu? A Bayer, ela era a responsável pela produção das câmaras de gás onde os judeus eram mortos. Para vocês terem uma ideia. A câmara de gás é como se fosse uma sala, né, grande, e tinha uma espécie de chuveiros espalhados. Aí os nazistas enganavam os judeus, né, como se eles fossem entrando para as salas para tomar banho. Mas na realidade eles fechavam a porta, ligavam o gás, e aí muitos morriam de uma vez só. Eles eram enterrados em valas gigantescas com muitos corpos. E nessa brincadeira 6 milhões de judeus foram assassinados, né? Morreram na Alemanha nazista, nos campos de concentração. A maioria deles morreram em Auschwitz, tá? Lá na Polônia, tá bom? Vamos passar para mais para frente? Vamos resolver questões? Vamos lá, vamos resolver questões. Olha, essas questões que eu separei para vocês, elas são questões
basicamente de tudo que a gente comentou aqui, são questões fáceis, tranquilas. A gente vai resolver, nós vamos resolvê-las aqui, e aí vai ficar bem explícito, bem claro, não vai deixar dúvida para ninguém, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questão. Vocês estão vendo a imagem aí? Tá aí o rapazinho aí. Nós estamos vendo basicamente 3 bandeiras: Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Isso aí é relacionado à Segunda Guerra Mundial. Aí nós estamos vendo um rapaz, né, de chapéu, e aí tá, olha o semblante dele aí, e aí a estrela de Davi, né, que é o símbolo de Israel, na bandeira de Israel, essa estrela de Davi. E aí, por trás das potências inimigas, o judeu. Quem eram as potências inimigas? Nós temos aí União Soviética, Estados Unidos e França, e Inglaterra, perdão. Essas 3 aí foram as inimigas, adivinha de quem? Na Segunda Guerra Mundial? Da Alemanha. Quem estava do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Curiosamente, a Itália, fascista, e o Japão, tá? E o Japão. E aí, esse cartaz é uma propaganda, né? Falando que o judeu, ele era o quê? Ele era um inimigo. Ele era um inimigo. Tá lá escondido por trás das potências inimigas. Essa é uma propaganda colocada pela Alemanha nazista na época da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, que é conteúdo que nós vamos ver mais detalhadamente nas próximas aulas, a ação do partido nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação germânica, o judeu. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. O aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz, ele é antissemitismo, anticapitalismo, anticomunismo ou anti-americanismo. Se a gente for pegar por uma lógica, a resposta está óbvia, né? A gente vai pegar o que é semita. Semita é todo aquele povo que sai de um determinado local seu e sai perambulando por vários locais do mundo, mas com o objetivo de voltar para aquele local que era o seu. Era uma característica do judeu, tá? Semita, os judeus, os hebreus eram povos semitas. E aí pega essa característica do semitismo, o semitismo judeu. E o antissemitismo é ser contra o judeu, é perseguir o judeu, é maltratar o judeu. Então, esse antissemitismo é a nossa resposta, tá? Quem marcou, quem chutou, quem disse, professor, letra A, quem gritou daí e eu ouvi daqui, tá correto. É letra A. Acertou em cheio, tá bom? Vamos agora para a próxima. Essa imagem, tá? Ela é uma imagem de um cartaz, de um quadro pintado por um grande pintor espanhol famoso no mundo inteiro, principalmente dos pintores contemporâneos que nós vamos ter aí, de um tipo de arte chamado de cubismo. Esse cara vai se destacar de uma forma surreal, que é o nosso querido amigo Pablo Picasso. O Picasso, ele vai pintar essa obra que ficou famosa no mundo inteiro e que vale milhões, chamada de Guernica. Afinal de contas, o que é Guernica? Guernica é uma cidadezinha minúscula que foi situada no País Basco, na Espanha, no sul da Espanha. E essa cidade, ela sofreu um bombardeio no ano de 1936 pelas tropas nazistas. A Espanha também passava por um processo de regime totalitário, o franquismo. O general Francisco Franco era o cara da vez, ele era o general, né,
que tomou o poder na Espanha e que precisava de apoios externos para poder consolidar o seu poder na Espanha. Quem ajudou? Hitler. Hitler ajuda o Francisco Franco, porque a ideia de Hitler é espalhar a ideia totalitarista dentro da Europa e do mundo, para que mais à frente ele se coligasse com essas ideias e com essas pessoas, né, com esses líderes, o que não deu muito certo. Ele foi bater de frente com o Stalin na União Soviética e ele acabou se dando muito mal. Tá? E aí vai ter o bombardeio. Olha só a imagem tem um monte de cabeça, a imagem tem mão, tem perna, tem tudo embolado aí, né? Nós temos um touro. O touro, inclusive, tem um certo significado pelo fato desse touro aí. O touro é uma representação da própria Espanha. A Espanha é conhecida nacionalmente e internacionalmente pelas famosas touradas, por isso que o touro está aí. E aí, braços de pessoas, enfim, a representação total, bem pragmática do bombardeio, tá bom? E aí, observem a imagem, tá? No contexto da Guerra Civil Espanhola, de 36 e 39, justamente o ano que começa a guerra, por que teve uma guerra civil? Porque muitas pessoas não aceitavam, muitas regiões reagiam ao domínio do Francisco Franco, tá? Ao domínio de Francisco Franco. Aí ele pediu ajuda a Hitler e Hitler mandou seus caças bombardearem a cidade de Guernica. O atentado ele foi aéreo, tá? E foi à noite, né? Causando centenas de mortes, tá? Célebre pintura Guernica, na qual Picasso mostrou com a técnica do cubismo um massacre realizado em uma aldeia basca. Representa o resultado do apoio militar que a Alemanha nazista concedeu ao general Francisco Franco, da atuação das brigadas internacionais em defesa do governo da Frente Popular, da presença de mercenários comunistas enviados pela União Soviética de Stalin, do descontentamento de nacionalistas radicais quanto à deposição de Afonso XIII, que era o rei da Espanha. Tá? Ficou nítido que o apoio militar que a Alemanha nazista concedeu ao general Francisco Franco. Quem marcou a letra A acertou. Bom, acertou em cheio. Tá? Nós estamos vendo aí inúmeras suásticas, nós estamos vendo centenas de milhares de pessoas. Essa era uma característica muito interessante, porque Hitler fazia os seus discursos e juntava um monte de gente e fazia com que os seus discursos entrassem na cabeça das pessoas. E aí era muito importante, a propaganda, ela é como até hoje, né? A pessoa diz, a propaganda é a alma do negócio. Hitler queria um negócio, chegar ao poder, né? E transformar a Alemanha numa grande nação, mas aos moldes do que ele imaginava na cabeça dele, né? Bem doido para tudo. E aí a propaganda era algo que era bastante utilizado por Hitler, tá? Hitler adorava propaganda. Observe a foto a seguir. O regime político referido na imagem surgiu na Alemanha na primeira metade do século XX e obteve forte adesão da população ao defender ideias. Letra A, nacionalistas, com a apresentação de propostas de solução de crise generalizadas que assolam o país. Comunistas, com a distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, bem como a diminuição da distância entre ricos e pobres. Colonialistas, com a divulgação de projetos de invasão e anexação de colônias na África e na América. Socialistas, com o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum e nos meios de produção. Indo para a letra B e D, bola e dado, a gente já corta de cara essa ideia. Por quê? Porque Hitler ele era altamente anticomunista e antissocialismo. Ok? A ideia de Hitler era intervenção do Estado, intervenção do poder total do Estado, intervenção total do Estado era uma característica socialista,
porém, não pregava uma sociedade igualitária e nem sem classes sociais, tá? A letra A é a mais nítida quando diz nacionalista. Uma das principais características dos regimes totalitários é o nacionalismo, com a apresentação de propostas de solução das graves crises generalizadas que assolavam o país, tá? Quem marcou a letra A tá correto. Lembra que eu falei para vocês que Hitler era um cara bom de retórica, porque ele falava basicamente o que a gente gostava de ouvir, o que o povo gostava de ouvir? Então, ele era o cara que apresentava a solução para as crises e todo mundo acreditou nele, né? A crise que ele solucionou foi meter a Alemanha numa guerra. O Comitê Olímpico Internacional, em 1931, escolheu Berlim como sede da 11ª Olimpíada que aconteceria no ano de 1936. Lembra da Olimpíada de Berlim que eu falei para vocês na aula número 7? O deputado, a opinião mundial dividiu-se e muitos foram contra. O deputado comunista francês Florimond Bonté afirmou que a Berlim ia aceitar tornar-se cúmplice dos carrascos. Nos Estados Unidos, as universidades de Long Island, Notre Dame, em Nova York, se recusaram a ceder seus atletas para a seleção. Na Europa, alguns grupos tentaram promover jogos alternativos para concorrer com os Jogos Olímpicos daquele ano. Na Alemanha, o Partido Nazista também se posicionou contra. Entretanto, em 1933, Hitler, ao assumir o poder, mudou de opinião, visto que os jogos serviriam como? Os jogos iam servir como para a Alemanha nazista naquele tempo? Adivinha para que ia servir? Tá? Lembra do que eu falei da Olimpíada, né? Que Hitler teve que engolir a seco, Jesse Owens, né, que era um negro, ganhava no atletismo, as meninas que ganharam na esgrima e na canoagem, né, eram judias, enfim, além de ser mulher, ainda era judia. Né? Era uma cilada, sequestrar atletas importantes seriam usados como refém na guerra, isso aí não tem nada a ver. Né? A guerra, sequestrar em 1936, nós estamos nem falando em guerra ainda. Propaganda e oportunidade para mostrar ao mundo a suposta superioridade ariana, motivo para entender que se tratava de um infame festival promovido pelos judeus. As Olimpíadas não era um festival puramente produzido por judeus, né? Uma oportunidade de encontrar políticos importantes no mundo nas delegações atléticas. Para Hitler, era importante, né, ter isso aí. Lembra que eu falei da questão do Jesse Owens, a questão dele ter colocado as duas mulheres lá para não participar dos jogos? Uma propaganda e a oportunidade de mostrar para o mundo a suposta superioridade ariana, que o germânico, o alemão era superior a todos, tá? Quem marcou letra B, marcou certo, tá? Sobre os regimes totalitários nazifascistas, assinar a alternativa correta. Essa daqui é uma questão muito boa. O nazismo e o fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo e no totalitarismo, cuja política intervencionista buscava a estabilidade do Estado, ou seja, a pessoa, o Estado, vai intervir diretamente em tudo para conduzir ao progresso. Ele era teoricamente antiliberal. Tá? O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação racial. É o contrário. É o contrário do que eu comentei com vocês sobre a raça ariana. O nazismo encontrou dificuldades para implantar o socialismo, pois sofreu uma violenta oposição dos setores conservadores da burguesia e classe média. Foi o contrário. Os setores conservadores, os empresários, a classe média, a burguesia foi que apoiou o nazismo. Tá? Aí foi o contrário. Foi em um clima de estabilidade econômica e social que Hitler fundou em 1921 o Partido Nacional Fascista na Alemanha. Gente, vamos fazer um parâmetro. Quando foi a crise de 29? Em 1929, não é isso? Em 1921, foi em meio à crise, no ano de 1933, que Hitler assumiu o poder através do nosso querido Partido Nacional Fascista. Tá? Então, deleta. As ideias nazistas foram difundidas graças ao talento oratório de Mussolini. Aí, né, a gente trocou Hitler por Mussolini, tá errado. A alternativa correta, letra A.
nazismo e o fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo, no totalitarismo, cuja política intervencionalista buscava a estabilidade do Estado, tá? Olha, respondemos essas questõezinhas, tá? Eu quero que vocês respondam o exercício do livro de vocês, né, relacionado aos temas 1 e 2, tá bom? Que na próxima aula nós vamos corrigir esses temas, tá? Os temas 1 e o tema 2. E, desde já, né, um abraço para todo mundo, fica todo mundo em paz aí, fica todo mundo em casa, que já a gente retorna para as nossas atividades normais, tá? Beijo, um abraço, até mais.